E antes de começar o vídeo, deixa o like aí e se inscreve aí no canal para receber os próximos vídeos. Se você, depois de assistir o vídeo, não gostar do conteúdo, é só tirar o like, beleza? Esse quinto filme começa mostrando quase que uma pequena recapitulação do que aconteceu com o planeta Saiyajin e com o pai de Goku. Frieza destrói o planeta, mas uma nave escapa da explosão, a nave que estava com Goku. Alguns soldados do exército de Cooler captam o sinal da nave e vão abater a nave, mas o próprio Cooler diz que para eles deixarem pra lá, porque essa merda não tem nada a ver com ele, é culpa do Frieza. E guardem essa cena na cabeça, porque o Cooler vai se arrepender um pouco mais pra frente na história. E uma coisa que eu não entendi é que os caras filmaram a explosão do planeta Saiyajin inteiro, até viram a cena do Frieza rindo igual um retardado mental quando destruiu o planeta. Era só isso mesmo que eu queria falar. Depois disso o filme volta pro presente e o Goku tá treinando e se preparando pra ir acampar com o Gohan e a galera. E aí eu pensei, o cara some por mais de um ano, deixa a esposa pra lá e quando volta vai acampar com os amigos, só pra não ficar perto da esposa. O Goku tá parecendo aqueles tiozão que fica falando mal da esposa pra todo mundo, sabe? Aqueles tio de zap mesmo. Tirando que o Goku é muito foda, os tiozão já nem tanto. Bom, Cooler fica sabendo que o irmão dele foi morto por Goku e vai pra Terra, atrás dele. E como eles ficaram sabendo onde Goku mora, eu já não sei. E ele vai pra Terra com o cu na mão, com medo do Goku ser o lendário Super Saiyajin também. Espero que não se trate do lendário Super Saiyajin. Ah, mas antes de ir pra Terra ele mete essa daqui. O Frieza foi idiota. Sempre foi muito flexível com os inimigos, por isso um macaco asqueroso o matou. O cara sendo racista com Goku, mesmo ele sendo roxo, careca ainda. Careca. Ele ainda tem um amigo que é azul, outro que parece um lagarto verde e esse outro aí que eu nem sei que porra é essa, um pênis deformado, não sei. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Na Terra, Gohan e os outros estão preparando um rango lá no acampamento, quando os soldados de Cooler nocauteiam Kuririn e Gohan. E esse porco safado já mete o pé, com medo dos caras assar ele na fogueira. Goku, que tinha sentido a presença dos caras no acampamento, vai lá enfrentar eles. Eles começam a lutar, e é um pouco forçado. O Goku podia derrotar os caras com uma certa facilidade até na forma base dele. Imagine então se ele tivesse transformado em Super Saiyajin. A luta deles não dá em nada e aparentemente os caras não teriam chances mesmo. O Cooler chega no local, Goku acha até que ele é o Frieza porque os dois têm o mesmo corte de cabelo. O cara atira em Gohan uns lasers muito loucos pelos olhos, mas Goku entra na frente e é atingido pelo raio. E cai que nem um avião na água. Aparentemente essa é uma dessas técnicas fodas que alguns personagens de Dragon Ball têm. Tipo o Kuririn, que quase mata o Frieza com o Kenzan dele, mesmo o Frieza sendo infinitamente mais forte que ele. Gohan leva Goku para uma caverna para eles se esconderem lá, porque ele tá muito ferido. E os soldados de Cooler destroem a área toda atrás deles. E antes, quando eu assistia esse filme, eu nunca entendi porque o Gohan não destruía essas rochas, mas aparentemente para usar a força necessária para tirar as pedras dali, ele teria que aumentar o Ki, que diferente do Kuririn, que não precisa por já ser forte o suficiente para levantar essas rochas. E o que eu falei se confirma aqui, porque o Kuririn destrói uma rocha com uma rajada de Ki e os caras encontram a localização deles mesmo. Mas esse cara, além de feio, é burro também, então ele não encontra a galera. Gohan vai buscar sementes dos deuses, mas esse gato safado não quer dar as sementes para ele, porque ele subiu a torre pela metade, mas o gordinho é gente boa e entrega as sementes para ele. Ele vaza dali, no meio do caminho Gohan é descoberto por soldados de Cooler, todos os três. Eles cercam ele, mas antes deles fazerem algo, Piccolo aparece, esfarela um e torra o outro. E vai atrás do último soldado que falta. E durante a luta, o cara usa uma espada de Ki, roxa ainda por cima, mostrando que o Goku Black plagiou a técnica dele. Cooler aparece ali e já derrota o Piccolo.
Na caverna, antes de conseguir dar as sementes dos deuses para Goku, o soldado de Cooler aparece e dá um pau em Gohan e Kuririn. Goku sai da caverna e vai dar um pau no carinha aí. Mas Cooler chega lá na hora e joga o Piccolo pro Goku agarrar. Mas apesar de ser um alienígena, o cara assistia Serginho Malandro e faz essa trollagem aí. Goku fica puto, aí o Cooler lembra que o Goku era o bebê da cápsula, que ele não quis matar. Os dois começam a lutar e, como já é de costume, nenhum dos dois usam seus poderes no máximo de primeiro. Porque aparentemente os guerreiros são como carros, tem que ir passando a marcha primeiro para poder chegar ao limite. A luta tá equilibrada, mas parece que Goku é um pouco mais forte. Então o Cooler disse uma frase que me fez pensar. Só me falta uma transformação. Como vai perceber, sou mais hábil e poderoso do que meu irmão. O quê? Ele disse que ainda falta uma forma para ele se transformar. Então isso quer dizer que ele não está na forma base dele. Então ele pode estar na segunda ou terceira, sei lá. Isso é uma coisa que eu percebi revendo essa cena. Ele se transforma e fica maior e mais bombado. Além de agora ele conseguir fazer esse negócio aí. A luta recomeça e o cara tá mais forte que o Freeza agora. E Goku ainda não se transforma em Super Saiyajin, eu não sei porquê. Ele prefere usar a porra do Kaioken. Aí o Cooler espanca ele sem dó nenhuma, que era esperado mesmo. Aí ele já percebendo que se ele continuar a graça ele vai morrer, se fuder geral mesmo. Ele se transforma no Super Saiyajin e coloca o Cooler pra mamar. Que você fique mais calmo. Não pode ser. Não vou te perdoar mesmo que me implore, porque você não passa de lixo! Aí o cara faz o que todos os vilões de Dragon Ball tentam fazer quando percebe que não vai dar pra vencer na porrada. Que é destruir a porra toda, o planeta todo. O maluco joga o sol pra cima do Goku, mas o Goku rebate o ataque do cara e joga ele pra morrer de insolação no sol. Aí antes de morrer, Cooler lembra que teve a chance de matar Goku quando ele era criança, mas não fez. Não façam nada. Ele que cometeu esse erro, ele que o resolva. Freeza continua sendo muito descuidado. Se ao menos eu tivesse derrubado a nave naquela hora, Freeza não foi o único que cometeu esse erro. Aí ele fica depressivo, mas só dura 2 segundos, já que ele morre. Esse maluco volta rindo, mas é morto por Piccolo. E fim do filme. E bom, eu gosto desse filme, aliás de quase todos os filmes de Dragon Ball. Ele tem seus problemas, inconsistências que tem na série de TV também. Eu mesmo nem sei direito em que momento esse filme se passa. Só sei que é depois o Freeza atacar a Terra e antes da saga dos androides. E eles nem mencionam os androides porque, não sei, eles deviam estar treinando para enfrentar a porra dos androides esse tempo todo. E a nota final desse filme é um 6.5. O filme é divertido até, então vale sim a pena assistir, é legalzinho. E se você gostou do vídeo ou do conteúdo, se inscreve aí no canal e deixa o like, beleza? E até a próxima.